Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui, quero dar continuidade falando sobre os plugins e a biblioteca. Precisei fazer alguns ajustes. No início da biblioteca, na versão 2.0, nós tínhamos ali a função de colar na parede, tá? Algumas pessoas não gostavam muito dessa função, mas era bem interessante para você conseguir fazer projetos, né, sem a necessidade de ficar tendo que posicionar corretamente na parede, porque ele já colava automático. Mas com o passar do tempo, né, com a criação aí dos novos plugins que eu venho trabalhando no decorrer desse dezembro aí e até esse começo do dia aqui de janeiro já de 2025, então nós tivemos ali a necessidade de fazer alguns ajustes nos blocos, inclusive um dos ajustes foi remover essa função de colar na parede. Então nós não temos mais a função de colar na parede, tá? Ela foi removida para facilitar o posicionamento dos blocos utilizando o plugin. Então, o que nós fizemos aqui também de alteração para melhor? Foi me pedido nessa parte aqui, por exemplo, onde tem coxins, ó, principalmente nesses blocos aqui, ó, que nós temos o coxim e temos, por exemplo, a prateleira divisória aqui, mais uma série de coisas. Foi me pedido para incluir aqui nesses blocos aqui ajustes de altura, né? Porque na parte da altura aqui nós tínhamos uma certa dificuldade, que sempre a pessoa que tinha um método diferente, ela tinha uma dificuldade de fazer o ajuste para ficar de forma correta. Então, o que eu adicionei aqui? Ó? Tá vendo que ela já está aqui na forma coxim, que é a forma padrão. Incluí isso, inclusive, em todos os gaveteiros. E a vantagem agora é que quando você acessar, por exemplo, o coxim aqui de forma direta, olhando no menu dinâmico, nós vamos ter esse campo aqui na parte superior chamado ajuste de altura. Todas as vezes que eu fizer uma edição por aqui, então imagina que eu vou colocar lá 20 milímetros, por exemplo, ele vai descer automaticamente aqui, ó, os meus coxins na altura que eu preciso. Talvez no primeiro coxim aqui seja uma coisa inútil, né? Mas imagina que você quer aumentar, por exemplo, vou colocar no raio-x aqui, ó, você quer aumentar esta distância aqui, ó. Então, como que você faria para aumentar essa distância e manter o bloco de uma forma dinâmica? Então, aqui com esse ajuste de altura agora, você pode colocar aqui, ó, um valor. Imagina que você coloca, por exemplo, 1 centímetro aqui, ó. Olha lá, ó. Ele fez a alteração da altura, tá vendo? E isso você pode fazer também nos de baixo. Então, vem aqui no ajuste da altura, é tudo individual. Então, eu vou colocar aqui o ajuste, ó, 1 centímetro também. Aí, imagina que eu venho nesse de baixo também, coloco 1 centímetro, tá vendo? Então, eu vou ajustando ali, ó. Lembrando que eu também tenho a possibilidade de reduzir a altura da minha gaveta, tá? Isso aí é totalmente personalizado. É só clicar aqui na parte de gaveta, eu vou ter aqui a altura máxima da gaveta, eu consigo definir, por exemplo, colocar ela com 9, e aí você vai fazendo os ajustes aí conforme a tua necessidade. Mas a ideia aqui é mostrar essa facilidade que você tem na questão dos coxins. Então, uma vez que eu fiz a edição, se eu vier aqui fazer qualquer alteração na largura, por exemplo, ó, tá com 45, vou colocar ele com 50 aqui. Ó, alterei ele para 50, tá vendo? A posição ela vai se manter, não vai ter nenhum tipo de alteração. E se houver necessidade, você pode selecionar aqui o coxim de forma direta e fazer o ajuste. Então você vai vir aqui e ajustar e automaticamente ele vai ficar já na posição correta lá que você definiu, tá? Lembrando que sempre essas posições aqui você vai conseguir ajustar de maneira tranquila depois de pronto. Isso também vai funcionar caso você trabalhe a altura maior. Então fez a altura ali maior, ó, ele vai reposicionar de uma forma padrão, e se você precisar mudar aqui a altura, é só selecionar o coxinho ali e fazer o ajuste de altura, que ele vai funcionar. Então, isso vai servir aqui nos blocos de gaveta, vai servir também aqui, ó, nesses demais aqui, tá vendo? Então, eu tenho este de gaveta, este de gaveta, este de gaveta. Esse aqui também vai servir, esse no caso é gavetão e basculante. E a particularidade desse bloco, ó, tá vendo que o coxim, ele tá interno aqui, né, fazendo ali um Lzinho, e a prateleira ela passa. Então eu vou ter ajuste de altura no coxim, tá vendo aqui, ó, na parte de cima, ajuste de altura no coxim. E se eu selecionar o kit de divisórias aqui, ó, seria esse kit da divisória na parte de cima e de baixo, eu tenho também um ajuste da altura. Então você consegue controlar tanto no coxim quanto na prateleira. Se você quiser descer a prateleira, subir o coxim, você tem liberdade de ajustar isso aí sem detonar o dinamismo do teu bloco. Então é bem bacana. Por exemplo, vou fazer uma alteração aqui para 70. Olha lá, ó, fez a alteração e manteve o dinamismo. Então é bem bacana isso. Se precisar aumentar a altura, ele vai aumentar lá.
ele vai puxar mais ou menos no padrão ali, né, fazendo a divisão de forma tranquila. Mas aí vai depender muito da pessoa, né? A forma como a pessoa usa em si. Então, tá funcionando aqui, tá? Nessa parte de cima, também foi me pedido para inserir o coxim no meio aqui, ó. O pessoal queria o coxim no meio. Eu não costumo trabalhar muito conjugado dessa forma, mas particularmente, né, o pessoal me pediu, eu vou acrescentando recurso. E aí eu acrescentei esse recurso aqui. Deixa eu fechar essa janela aqui. Eu acrescentei esse recurso para a gente conseguir fazer a mesma coisa da parte inferior, ó. Então eu tenho o coxim aqui também com ajuste de altura e eu tenho aqui na prateleira também, nas divisórias aqui, que seria, né, o ajuste de altura também. Então você vai conseguir ajustar de ambos os casos a altura. E aqui, neste bloco em específico, você consegue, por exemplo, fazer aquilo que eu já mostrei em outros vídeos aqui, ó. Basculantes na largura, por exemplo, um só. Ele vai ficar uma caixa inteira. Você vier aqui e colocar 2. Ele vai ficar 2 caixas com o coxim passando direto, tá? Esse coxim aqui ele não está dividido, ele está interno, mas passando direto. Se você quiser cortar aqui, depois você pode fazer o recorte aqui só nessa parte da divisória no meio e fica bem bacana. Então ele está inteiro, tá? Ele não está dividido, mas é uma coisa que também dá para fazer usando cópias. Mas a ideia inicial é dessa forma. Caso você mude aqui também para 3, como tal, ele vai ficar ali os basculantes, já fazendo a função dos coxins. Se por um acaso você quiser aumentar a altura aqui, ó, imagina que você vai colocar aqui, por exemplo, 3. Então colocamos 3 ali, ó, tá vendo? O coxim também já vai subir ali, ó. Então a gente vai ter aqui na parte de baixo, vai ter na parte de cá, e aí você consegue, normalmente aqui, ó, redesenhar o componente ali, ó, ele vai fazer o ajuste do coxim, tá? Então é bem bacana também essa função. Então você consegue aumentar, consegue diminuir, apesar que na altura geralmente são 2 basculantes, né? Raramente vai mudar isso aqui. E aqui na parte de baixo, você tem uma função que foi incluída direto no menu, que é o coxim superior. Se você for usar do modo padrão, é só colocar no não. Ó, o coxim vai sumir, você vai selecionar a porta normal, vai remover aqui o vão entre portas, que está grande, e aí, na prateleira aqui, ó, você consegue ocultar portas e frentes, na prateleira você vai zerar o ajuste de altura. Fazendo isso, automaticamente ele vai ficar no padrão, que é o modo padrão de uso. Mas se a pessoa quiser realmente usar deste modo já diferente, então ele vai fazer o ajuste de altura aqui e vai vir aqui nas opções aqui da caixaria na parte de baixo, você vai ter aqui, ó, coxim superior, muda para sim e ele vai ser exibido lá dentro do módulo aqui que você precisa para utilizar. Nesse caso aqui é a mesma coisa, gavetas aqui horizontais. Eu estou usando aqui, ó, gavetas na altura. Caso eu use uma só, ele vai ficar dessa forma, com o coxim na parte de cima. Também o coxim inteiro, igual eu já tinha avisado para o pessoal. Vai ficar um coxim inteiro aqui, tá? Caso a pessoa queira utilizar esse coxim aqui em 2 níveis, né? 2 níveis de gaveta, é só ele mudar aqui, a quantidade de gavetas na altura 2. Automaticamente ele vai se dividir ali e o coxim também vai ser inserido. Se a pessoa quiser fazer controle da posição do coxim, tá vendo que ele tá pegando aqui, ó? Quero fazer o controle, então eu vou usar o ajuste de altura. Ó, positivo tá subindo, negativo ele vai descer. Então você tem a oportunidade de vir trabalhando ali e ajustando conforme precisar. Tá vendo que da forma que eu coloquei ali, ó, eu teria que dar mais folga, ó. Então eu coloquei mais folga ali, ó, coloquei as frentes para ver, ficou bacana, ia me atender bem. Basicamente era isso que eu ia precisar. Então eu tenho também esse aqui da mesma forma, podendo fazer o ajuste aqui também na largura. Então, por exemplo, 2 gavetas, ó, ele vai reajustar a parte interna. Caso eu queira também mudar para uma gaveta só, vai fazer o ajuste também, né? Então é bem tranquilo o uso e bem melhor do que aquilo que a gente tinha na primeira versão, né? Que era vários blocos para fazer um bloco desta forma aqui. E esse aqui é o último bloco, que é um bloco que acaba dando um pouco mais de trabalho, que é o balcão de portas editáveis. Então, por exemplo, eu estou com 1,5 m aqui e ele está com, na parte de baixo aqui, ó, a definição das portas, são 4 portas. Caso eu mude para 3, ele vai fazer as 3 portas. Caso mude para 2, nós já temos outros blocos, mas qual que é a ideia aqui, ó? Quando você utilizar esse bloco, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Uma vez que você tenha feito isso, você oculta a porta. E aí, no teu caso aí, muitas vezes você não vai querer utilizar todas essas divisórias, né? Vai ser 2 portas juntas e uma com divisória. Então, como que você vai agir nesse caso? Você pode vir aqui, ó,
acessar a divisória, eu vou sair do raio-x aqui, acessei a divisória, tá vendo que eu tenho aqui, ó, quantidade 2, e eu tenho aqui, ó, a parte de vãos iguais ou vãos diferentes. Então, você consegue vir aqui especificando os vãos, tá? É uma ideia, caso você queira mudar por aqui, ou você pode simplesmente entrar em uma divisória aqui, ó, e ocultar. Eu vou apertar a tecla D aqui, ele vai ocultar. Nesta parte aqui, ó, de conjunto prateleiras, que estava aqui no segundo vão, eu vou deletar. Não quero usar essa daqui. Vou selecionar essa outra que está com 48. Eu vou colocar aqui como se fosse o dobro, mais ou menos. Então, eu coloco ela ali, ó. Faço o ajuste aqui, ó. Uma vez que eu editei a medida, ele vai habilitar para mim utilizar aqui a parte de escala. Então, você é só escalar e ajustar. Ó. Pode ver. Já foi feito o ajuste. E aí, caso eu queira mudar também a profundidade aqui da minha prateleira, posso fazer o ajuste aqui do recuo frontal. Então, eu quero, por exemplo, 4 centímetros aqui de recuo frontal. Essa cópia extra você deleta e pronto. Basicamente, é isso que você precisa para fazer o balcão de 3 portas aqui, ó. Então, de maneira bem tranquila, você fez seu projeto. Ah, não, mas eu quero usar 4 portas. Mesma coisa. Porta na largura 4. Ó, coloquei 4 portas ali. O que você vê de porta extra aqui, ó, que tem uma medida errada, você pode deletar, tá? Deleta essas medidas aqui, ó. E aí, uma vez que tenha 4 portas aqui, eu vou ocultar minhas portas, ó. Pego aqui, ó, nas divisórias. Agora eu tenho 4. Eu não quero 4, ó, tá vendo? Tem 3 divisórias aqui, ó. Posso mudar para uma só, ó. Mudei para uma só. Aqui já tinha editado a largura. É só eu trabalhar aqui na escala, ó. Trabalhei na escala, tá vendo ali, ó? Ó, se eu selecionar aqui, eu venho até o canto certinho, ó. Trabalhei na escala. Aqui ele já tá também com vão. Você pode ajustar no plugin aqui também. E aqui também você pode fazer o ajuste usando a escala. Ó que bacana. Ó, vem aqui, ó. Pode editar a medida, não tem problema. 72, por exemplo. Você vai notar que ficou um pouquinho errado. Você vem aqui, ó, usando o plugin escala. Plugin escala. Cheguei perto, alinhei, colei ali, ó. Se tiver um pouquinho de dificuldade, é só alinhar no plugin, tá vendo que fica perfeito, ó. O alinhamento, a folga, e aí eu trago as portas de volta, tudo perfeito ali. Então eu faço balcão de 2, balcão de 3, da forma que eu quiser. Escolho o lado ali, isso aí é bem tranquilo. Então essa é a vantagem, que com um bloco só você consegue fazer N tipos de porta ali. Então essas seriam as mudanças nos blocos, tá? Então mudei isso aqui pensando nos blocos, né? Removi ali aquilo que eu falei para vocês e fiz essa mudança. E também nos plugins, né? Trabalhei bastante nos plugins no dia de hoje, principalmente. E agora nós vamos ter aqui, ó, Biblioteca 2.0, que eram os plugins que vocês já conheciam. E eu tenho aqui, ó, a opção de trocar material. Você vai escolher um material aqui dentro dos materiais do modelo, escolher uma camada e aplicar. Então, por exemplo, se eu vier aqui em materiais, escolher aqui, ó, vou escolher uma cor mais escura aqui, ó, Lino Piombo. Adicionei no modelo, então eu venho aqui, ó. Sempre é bom fechar ele para ele carregar novamente aqui, ó. Então eu vou escolher aqui, ó, Lino Piombo nas portas e frentes, ó. Apliquei, você vai aguardar um tempinho, olha lá, ó. É muito rápido. O projeto todo já foi alterado, tá vendo? Projeto inteiro. Esses daqui que não alterou, por que não alterou? Ainda falta incluir a camada. Como que você vai fazer isso? No mesmo plugin. Então eu vou entrar aqui, por exemplo, acessei as 2 portas, cliquei o Ctrl aqui, aplicar camada, eu vou escolher, eu quero portas e frentes, dei um aplicar. Se você quiser conferir aqui, ó, na parte de informações da entidade, você pode conferir. Mas eu recomendo que você faça essa inserção aqui, ó. Entrei aqui, ó. Tá vendo? Selecionei aqui, ó, a parte aqui da porta, já cliquei ali para ele inserir a camada. Mesma coisa do lado de cá, ó. Selecionei, apliquei a camada. E aqui também, ó, selecionei as portas aqui, ó. Venho aqui, aplicar a camada. Esse aqui é a mesma coisa. Você pode entrar aqui na parte interna, tá? Ó, entrei, ó, saí dos puxadores ali para que ele não perca a configuração do puxador, que já está correta, tá? Então, acessei só a porta. Venho aqui, aplico camada. Qual que é o detalhe desse tipo de aplicação aqui? Por que que eu estou entrando no bloco? Eu não quero que esse meu puxador barra, que já está cadastrado, perca a função de cadastro dele e receba também uma cor errada, entendeu? Então, eu já vou trabalhar a parte interna, né, para que o puxador receba da maneira correta o material que é acessório e as portas também, ó. E olha que bacana, a minha porta, ela tem uma série de camadas, tá vendo aqui, ó, a porta direita, eu tenho algumas camadas até chegar ali, de fato, na porta, tá vendo?
Então eu tenho algumas camadas aqui, ó. E como que eu faço para aplicar? Você viu que eu selecionei apenas o primeiro componente e ele já recebeu ali as camadas? Se você ir acessando aqui a parte interna, pode ver, ó. Eu tenho nesse componente selecionado a camada portas, entrei no outro componente, também tem a camada portas, entrei no outro componente, também tem a camada portas, e as minhas faces elas estão sem material, porque o bacana é eu aplicar o material no componente. Por que isso? Porque quando eu utilizo o OpenCutList, o OpenCutList ele vai interpretar os meus componentes, tá vendo? Agora que eu fiz a aplicação, ó, pode ver que aonde eu tenho acessório, eu não tive nenhuma alteração, e na onde eu tenho fita de borda também, não tive nenhuma alteração. Se você gerar qualquer orçamento com o OpenCutList, ele já vai interpretar o material e o acessório. Pode ver que eu tenho dobradiça, puxador, tudo calculado ali de forma automática dentro do projeto. Então, tudo isso utilizando isso aqui. Agora, imagine uma outra situação que você tenha, por exemplo, uma camada aplicada errada. Então, selecionei aqui. Ó, eu tenho a opção aqui, ó, de remover camada. Tá vendo que ele está na camada tamponamento? Vou clicar aqui em remover camada. Clicar em remover camadas da seleção. O que vai acontecer? Ó? Cliquei uma vez, sem etiquetas. E aí eu tenho várias camadas internas ali. Ó. Nenhuma delas recebeu nada. Agora, se eu vier em aplicar aqui, eu posso escolher novamente tamponamento aplicar. Ele vai aplicar para todos os componentes internos ali. É bem bacana. Isso aqui facilita bastante. Ó. Essa aqui, por exemplo, camada acessório não tem nada a ver com isso. Então, já consigo mudar. Com um clique aqui, praticamente, você consegue mudar. Recomendo, inclusive, que você faça já o ajuste logo quando você receber a tua versão da biblioteca. Outra alteração que foi feita aqui também, ó, olha aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, ó, eu não tenho etiqueta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar aqui, ó, os materiais que eu quero aplicar. Ó. Nesse caso aqui são tamponamentos. Selecionei aqui, ó, aplicar camada tamponamento. Apliquei, ó, já recebi lá meu material. Agora eu venho na de trocar material e aplico. Ó, portas e frentes, ok. Tamponamentos. Olha lá, ó. Rapidamente recebe o material. É muito bacana esse plugin, ficou muito bem feito, né? Construção dele ficou bem bacana. Aqui eu tenho também um painel, que é bacana também aplicar a camada de tamponamento nele, para ele receber aqui, ó, painel. Mas é tudo muito rápido e a biblioteca está extremamente leve. Saindo desse plugin aqui, nós temos um plugin novo também, que eu já mostrei em outros vídeos, que é aqui, ó, a parte de miniaturas, é onde nós vamos escolher aonde nós temos os blocos para fazer, por exemplo, as miniaturas dos nossos blocos. Então, vou pegar, por exemplo, acessórios aqui, ó, selecionei a pasta e ele vai perguntar se eu quero salvar as mudanças aqui. Por quê? Porque todas as vezes que você vai gerar a miniatura, ele fecha o seu projeto atual e abre um bloco novo. Então, nesse meu caso aqui, eu não vou salvar. Na verdade, eu vou salvar por causa das alterações nas camadas, mas não era necessário. Ah lá, ó, ele abriu o meu bloco aqui, ó, de acessório editável. Então, eu vou jogar no meio da minha tela, eu quero uma miniatura assim, vou clicar em gerar. Pronto. Eu venho aqui, ó, na parte do cabide, mesma coisa. Ele vai gerando bloco a bloco para você, para fazer a tua miniatura ali, ó. Olha lá, ó. Esse aqui ele já está falando que já existe, se eu quero sobrescrever. Vou colocar como não, porque eu já tenho praticamente todos gerados. Ó. Cliquei em parar, ele vai dar processo interrompido e eu posso voltar na onde eu estava lá, na biblioteca completa, já com as minhas miniaturas, onde eu vou mostrar para vocês o que eu já mostrei, inclusive, em outros vídeos aqui, que seria o outro plugin de inserir bloco, que é por isso que eu acabei mudando e removendo a questão de colar na parede lá. Então, por exemplo, eu vou fazer a título de exemplo aqui, ó, no retângulo, eu vou colocar ele com 1 metro por 60, ó, e de altura 67, que é o padrão que eu costumo usar aqui de inferiores, ó. 3 cliques, vou criar um grupo. Esse grupo vai servir apenas como referência de inserção, tá? Então, vou escolher a pasta dos meus blocos. Nesse caso aqui, ó, 2024. Ó. Pode ver que uma vez que eu escolhi, ele vai abrir aqui para mim, ó, como se fosse um browser aqui com tudo o que eu tenho na minha biblioteca salvo com miniatura pronta. Olha que bacana. Então, você consegue navegar por tudo, né? E aqui na parte de cima, o mais interessante, você consegue pesquisar o bloco. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, portas, ó, ele vai localizar tudo que está escrito portas. Ó. Então, tem aéreo 2 portas, portas editáveis, balcão 2 portas. Então, eu quero colocar um balcão 2 portas aqui, ó. Selecionei, ele vai ficar selecionado em azul e eu escolho aqui onde eu quero colocar. É à direita, é à esquerda, é em cima, é embaixo. Só clicar, ó. À direita, ó, exatamente à direita.
À esquerda, caso eu escolha, como esse bloco está selecionado, ele vai vir para cá, ó, à esquerda, na parte de cima, na parte de baixo, que ele vai vir ali embaixo, na frente, caso eu queira na frente, ou atrás. Ó. Então, ele insere de uma maneira muito rápida. E isso aqui para projetar é muito bacana, né? Então, imagina que você está lá fazendo projeto, por exemplo, e aí você começou uma cozinha lá, você quer aqui, aí depois daquilo ali você vai colocar um gaveteiro, então você escolheu ali, ó, gaveteiro, vai descer aqui, 2 gavetas no gavetão, à direita. Você inseriu o teu bloco ali, selecionou o próximo, aí você vai colocar lá, por exemplo, um outro módulo lá. Coloca lá, balcão. Aí você vai escolher aqui, ó, de forno, por exemplo. Direita. Clicou no balcão de forno, vai subir lá de novo e vai colocar, por exemplo, um outro balcão ali, ó, de porta-condimento. Direita. Então você inseriu ali. Como que você faz para ficar todos alinhadinhos? Não sei se você percebeu, devido à porta, eles vão formando uns degrauzinhos aqui, porque eles seguem uma forma de construção diferente. Então você pode selecionar aqueles que estão desalinhados, usar aqui o Curic e selecionar uma fase de referência. Automaticamente ele alinha todos. Pronto. Basicamente é isso que você vai precisar para fazer projeto dentro aqui desse plugin da Biblioteca 2.0. Tá muito bacana, bastante novidade aqui. Lembrando que todos já têm ali essas configurações de troca de material rápida e uma série de coisas, fora as outras coisas que nós estamos trabalhando. Então, tenho certeza que vai ajudar muito aí você que trabalha com design de imobiliário aí para fazer plano de corte, orçamento, tudo que você precisa aí, terceirização, bem bacana, utilizando a biblioteca de forma rápida e precisa, beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, peço para você se inscrever no canal aí, deixar o teu like e ajudar a gente aí. Caso você tenha interesse nessa biblioteca, o meu contato vai estar na descrição para a gente se falar por lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.